Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu já trabalho como diarista faz algum tempo e volta e meia faço um anúncio do meu serviço em grupos de WhatsApp. São grupos de anúncios de segurança, saúde, emprego, todos daqui mesmo do bairro. Um dia, uma senhora que também fazia parte de um desses grupos postou que estava precisando de alguém para fazer faxina na casa dela, no sábado. E como eu tinha esse dia livre, mais do que depressa respondi ao anúncio. Mandei uma mensagem no particular. Em resumo, combinamos tudo para o sábado seguinte. Eu ia limpar a sua casa, já que, repito, trabalhava todos os dias de semana, mas até para ganhar um dinheirinho extra, estava querendo trabalhar no sábado também. Ela morava bem perto, inclusive me recebeu assim com muita simpatia. Uma pessoa assim, bem simpática, bacana. Ela tinha 2 filhos. O mais velho tinha 11 anos e o mais novo tinha 9. Os 2 ainda estavam dormindo quando eu cheguei. E o marido dela tinha acabado de sair para trabalhar. Ela então me mostrou a casa, falou como ela gostava do serviço, e foi só depois que voltamos ali para a sala que eu reparei numa coisa que ainda não tinha notado. Havia vários porta-retratos espalhados ali pelo ambiente. A maioria das fotos era das crianças, mas havia outros dela com o marido. Inclusive, tinha uma foto dela usando vestido de noiva ao lado do esposo. E sabe, foi justamente quando eu bati os olhos naquela foto e prestei atenção no semblante daquele homem que eu tive um sobressalto. Mais do que simplesmente conhecer a pessoa em questão, o fato é que olha, foi um susto tão grande porque, sabe, você não espera. Além de conhecê-lo, eu havia tido um relacionamento amoroso com ele. Senti aquele gelo na boca do estômago quando bati os olhos naquela foto. Sei lá, será que era alguém muito parecido? Não. Olhei com atenção. Não era parecido. Era ele. E olha, só por desencargo de consciência, eu apontei para um daqueles retratos e perguntei se aqueles meninos eram filhos dela. Ela confirmou. E depois, assim, meio disfarçadamente, apontei para um outro, que era o que eu queria saber. Embora estivesse muito claro, né? Esse aqui é seu marido? Esse é meu marido. Você vai conhecer ele. Faz tempo que vocês estão casados? Poxa, deixa eu ver. Acho que uns 13 anos, viu? Tudo isso? Era pra ser mais, né? Se não tivesse me enrolado um monte. Faz quase 20 anos que a gente tá junto e se conhece. Olha, se havia alguma dúvida, ela se desfez, porque ela confirmou o nome dele. Era Gerson. Era Gerson. Imagine, quase 20 anos juntos, 13 só de casados. Era realmente muito tempo. Mas o que me chamou realmente a atenção é que eu tinha conhecido o Gerson há mais ou menos 3 anos. Só 3. Nos conhecemos numa lanchonete onde rolava uma feijoada com pagode aos sábados. Vez ou outra, ele aparecia ali. Antes de se aproximar de mim, a gente ficou só de paquera. Só que na época, fazendo as contas, é a coisa mais fácil de chegar a essa conclusão. Ele mentiu pra mim. Nem sonho podia imaginar que ele fosse casado.
e muito menos que tivesse filhos. Para mim, ele falou que era livre e desimpedido. Eu sempre gostei de dançar. E modéstia à parte, sei dançar bem. Segundo ele, inclusive, quando se aproximou de mim, foi isso que tinha chamado a sua atenção, o fato de eu dançar muito bem. Ainda demorou para acontecer algo entre nós. Rolou aquela paquera, antes de ele se aproximar, puxar conversa, darmos o primeiro beijo. E era normalmente ali naquela lanchonete que a gente se encontrava. Nosso envolvimento durou uns 8 meses, até que eu senti que ele começou a mudar. Já previ que ele estava com a intenção de se afastar de mim. E quer saber? Não deu outra. Eu nunca soube com certeza o verdadeiro motivo para ele me deixar, mas enfim, a gente sabe que é coisa que acontece. Como aceitei o fim, não fiquei pegando no pé dele, nunca mais o vi ali na lanchonete e nem em lugar nenhum. Ainda ficamos nos falando por um tempo, por mensagem, até que do nada ele parou de responder. Quer dizer então que ele tinha mentido para mim? Era casado, tinha filhos, conhecia a esposa há 20 anos. Meu Deus, fazia 3 anos só que a gente tinha se conhecido. Eu já tinha superado o fim do relacionamento. Mas se eu disser que não fiquei chocado quando vi as fotos dele ali, naquele porta-retrato, saber que ele já era casado naquele tempo em que ficamos juntos, olha, me deixou de cara. Naturalmente que não falei nada para Sônia, até porque não fazia nem sentido, né? Com toda certeza, ela nem imaginava que tinha sido traída pelo marido. E olha, eu sabia da traição dele comigo, né? Mas quer saber? Homem que faz isso, não faz com uma só. Se ela soubesse que o próprio marido já havia tido um caso comigo, era bem capaz de me expulsar ali da casa dela. Claro que não consegui tirar aquilo da cabeça, né? E enquanto fazia a faxina, fiquei ali pensando no Gerson, lembrando de tudo que tinha acontecido entre nós, do tamanho da coincidência eu ter ido parar justamente na sua casa para fazer uma diária. É para se ver o quanto o mundo é pequeno. Eu sabia que havia uma grande chance de ele chegar a qualquer momento. E claro, fiquei o tempo todo ansiosa, né? Por causa disso. Inclusive, aproveitava todo espelho que via na frente para dar uma ajeitada no cabelo, uma melhorada ali na aparência. Eu ficava pensando em como seria a reação dele quando chegasse e se deparasse comigo ali. Imagina o susto que ele ia levar. Será que lembraria de mim? Claro que sim, né? Nossa, fazia tão pouco tempo. Pois ele acabou chegando por volta das 2:30 da tarde daquele sábado. Eu estava, inclusive, limpando um dos banheiros quando escutei a sua voz. Já senti aquele tremelico. Mas ainda demorou um pouco para a gente ficar frente a frente. Porque eu fiquei nervosa e sem coragem de sair daquele banheiro. Mas quando finalmente aconteceu, quando ele finalmente botou os olhos em mim, ele chegou a ficar pálido. Sabe quando a pessoa assim fica de boca aberta? Se bem que não foi só ele. Eu também devo ter perdido a cor, porque meu rosto ficou gelado. Ele, no entanto, como não estava esperando, né? Sentiu o baque maior. Inclusive, começou a tossir do nada. Como sua esposa estava ali, do lado, falou para ele: ó, essa é a senhora que eu te falei que tinha chamado para fazer a faxina. A dona Sandra falou que não vai poder mais fazer. Eu já imaginava que ele fosse fazer aquilo.
de conta que não me conhecia. Claro, né? Imagine. Qual poderia ser a reação de um cara quando chegasse em casa, na frente da esposa, e desse de cara com uma ex-amante? Ele fez de conta que nunca tinha me visto na vida. E eu também agi do mesmo modo. A gente se cumprimentou assim com um sorriso e acabou ficando nisso. Passei por eles ali na sala e fui tratar de faxinar o outro cômodo da casa. Só imaginando o que estaria passando pela cabeça desse homem. Olha, eu queria ser uma mosquinha para ficar ali na sala, só para ver se ele ia falar alguma coisa para a esposa, ou perguntar, sei lá, para ver se eu tinha comentado alguma coisa com ela, contado, de repente, que a gente já se conhecia, já que eu tinha visto a imagem dele naquelas fotos. Uma coisa eu sei, com certeza absoluta. Ele deve ter ficado com medo, sabe? Porque, mesmo que eu não tivesse falado nada, podia comentar com ela a qualquer momento, né? Tanto que dali a pouco, ele acabou saindo de casa de novo. Eu estava ali na lavanderia, quando escutei o ronco do carro saindo. Enfim, eram quase 5:30 da tarde, quando finalmente terminei o serviço. Ela deu uma inspecionada, deu uma olhada, fez aquela expressão de quem tinha gostado do meu serviço. Aí pediu o meu Pix para poder fazer o pagamento. E depois perguntou se eu poderia voltar dali 2 semanas para fazer uma outra faxina. Olha, para evitar algum problema com o Gerson, eu bem que podia ter dito que não podia, mas eu precisava trabalhar. De modo que acabei deixando tudo combinado para voltar dali a 2 semanas. O que eu não imaginava era que depois que saísse para a rua, o Gerson fosse estar me esperando ali na esquina. E ele estava. Na verdade, só fui me dar conta quando vi aquele carro se aproximando lentamente e parando ali do meu lado. Ele desceu o vidro e falou: "Oi, Karina. Tem como você entrar um pouquinho aqui pra gente conversar?" Eu hesitei um pouco, mas como ele insistiu, falou que precisava falar comigo, acabei concordando. Entrei, ele arrancou de novo e enquanto dirigia já foi falando. Quanto tempo, hein? Nossa, 3, 4 anos. Desculpa a minha curiosidade, mas como que você foi parar lá em casa? Então, foi por acaso. Eu faço parte do grupo que a tua mulher participa no Zap. Aí ela postou perguntando se alguém conhecia uma diarista. Sério? Meu Deus, que coincidência, hein? Mas vem cá. Você não comentou nada da gente pra ela, né? Fica tranquilo. Não falei nada. Nem toquei no assunto. Puxa, que bom. Porque a Sônia, ela é cismada demais, né? Sei lá o que ela seria capaz de fazer se soubesse que, enfim, que a gente conhece, que... Aliás, Karina, antes que você pense bobagem, coisa que não tem a ver, quando a gente se envolveu, eu e a Sônia estávamos separados, viu? Não menti pra você. A gente já teve muitos altos e baixos durante o nosso casamento. E justamente naquela época, eu estava sozinho. Olha, eu achei até engraçado ele querer se justificar para mim. Porque eu não tinha feito cobrança nenhuma. Nem na época eu cobrei. Aliás, isso já nem me importava mais. Tanto tempo já havia se passado, para mim era a página virada. Depois de me dar aquela explicação, que, repito, eu nem tinha pedido, ele olhou para mim e perguntou: "Me conta, como é que tá a tua vida? Casou?" "Não, tô sozinho. Não tem nem tempo a pensar nessas coisas." "Tá sozinho então? Não tá saindo com ninguém?"
Falei que não. Estava realmente sozinho. Aí ele quis saber se eu ainda frequentava aquela lanchonete, se ainda curtia um samba. Respondi que não. Fazia tempo que eu não saía. Aliás, não saía para lugar nenhum. Minha vida estava muito corrida. E quase todas as minhas amigas estavam casadas ou namorando sério. Nessa hora ele falou: você está muito bem, sabia? Continua bonita. Aliás, você não mudou nada. Linda eu? Conta outra. Com essa cara de quem passou o dia todo fazendo faxina? Mas é verdade. Até porque a mulher, quando é bonita, ela é bonita ao natural. E quer saber? É o teu caso. Olha, juro, eu não estava brava com ele por ele ter escondido de mim que era casado naquela época. Inclusive, já estava até me sentindo mais à vontade. Tanto que durante a nossa conversa, foi me soltando, ele também. Aí ele quis saber se eu continuava morando no mesmo lugar, se podia me levar em casa, assim a gente ia bater um papo, né, no caminho. Mas eu não quis. Tua mulher não vai gostar se ficar sabendo disso. Ele me olhou com aquela cara de safado que eu conhecia bem. É só você não falar nada, né? Da minha boca ela nunca vai saber. Aliás, em vez de ir pra casa, o que você acha da gente parar em algum lugar aí, tomar alguma coisa? Falei que era melhor não. Até porque estava cansada. Mas ele nem se deu por achado. Insistiu. Ficou ali. Ah, que é isso? Vamos sim. Em nome dos velhos tempos. Resultado. Mesmo eu tendo dito que não era uma boa ideia, até porque não era mesmo, ele parou diante de uma lanchonete, lá perto de casa, e até para não ser mal educada, acabei aceitando. Um assunto foi puxando o outro, o tempo foi passando, quando vimos, já estava anoitecendo. E nessa altura, já estávamos rindo um pro outro, contando coisas assim, mais pessoais da nossa vida, relembrando o passado, os momentos que tínhamos passado juntos. Até que, de certo modo, foi inevitável. A gente acabou se beijando. Ele veio pro meu lado, tomou iniciativa. E eu deixei acontecer. Trocamos alguns beijos. De repente, ele já queria me levar para um outro lugar. Mas eu falei que precisava ir embora. Que, inclusive, ele nem precisava me deixar em casa. Até porque eu morava ali perto. Naturalmente que eu não tinha mais o seu número, nem ele tinha o meu. E ele não sossegou, não me deixou levantar daquela cadeira, enquanto não lhe passei o meu telefone. No fim, depois de anotar no celular, na agenda, ainda trocamos um beijo de despedida. Ele falando que ia me ligar, até porque queria me ver de novo. A verdade é que jamais imaginei que o destino fosse nos colocar no caminho do outro de novo. Imagina, mais de 3 anos que a gente não se via, não se falava. Muita coincidência. Bom, pensa como ficou a minha cabeça depois desse reencontro. Não dava para dizer que eu era perdidamente apaixonada por ele, nem quando nos envolvemos lá no passado. Eu gostava dele, sabe? Adorava quando a gente ficava junto, curtia sua companhia e tudo, mas não dá para dizer que era paixão. Tanto que depois que ele se afastou, eu nem sofri tanto. Acho que até que superei tudo assim mais rapidamente do que poderia imaginar. De todo modo, a verdade é que esse reencontro acabou mexendo comigo. No entanto, saber que ele estava casado e tinha filhos. Pior, eu agora conhecia sua esposa e as crianças. Esse detalhe me fez sentir estranha demais. Já naquela época em que a gente ficava junto,
Ele já era casado e já tinha os filhos. E tinha escondido isso de mim. Contou aquela mentira que, na época, ele estava separado da mulher, mas eu não sou boba, né, para acreditar numa historinha dessas. Ou será que era verdade mesmo? Sei lá. Quem sabe estivesse separado mesmo e tenha se afastado de mim porque voltou para ela. Era uma possibilidade. Até porque, bom, de qualquer modo, naquela mesma noite, ele mandou uma mensagem dizendo que tinha adorado me reencontrar, que eu continuava linda e que não parava de pensar em mim. Claro que isso só serviu para me deixar mais balançada ainda, né? Para resumir, a gente foi se reaproximando aos poucos e no fim, inevitavelmente, acabamos ficando juntos mais uma vez. Demorou para acontecer, mas no fim, eu acho que me deixei levar pelas suas palavras, ele foi me convencendo, e até também porque eu estava carente, né? Fazia tanto tempo que eu estava sozinho. Sei que isso não é desculpa, mas, enfim, serve pelo menos para ajudar a explicar. De certo modo, acabamos retomando o relacionamento. Claro que agora havia uma grande diferença. Agora eu sabia que ele tinha mulher, que tinha filhos. Por conta do nosso caso, inclusive, ele me convenceu a não fazer mais faxina lá na casa dele. Para evitar qualquer problema, né? Qualquer situação chata com a esposa. E quer saber? Naturalmente que eu sei que não estou agindo certo. Claro que sei. Não seria hipócrita de dizer que não sei que eu estou agindo errado. Inclusive, sei também que posso me dar mal, né? Se a Sônia ficar sabendo do nosso caso. Mas sabe, sei lá, não consigo me desvencilhar. Sei lá por quê. Será que estou começando a ficar apaixonada? Coisa que não aconteceu lá no passado? Não sei. O máximo que consegui ficar longe dele foram 3 semanas. Eu tinha decidido que ia acabar com isso. Mas depois fraquejei e acabou acontecendo tudo de novo. Sabe, não sei o que ele tem, mas ele sempre consegue me dobrar. Tenho consciência de que o nosso relacionamento não tem futuro nenhum. Ele jamais ia deixar da família para ficar comigo. Só que sei lá, eu gosto de pensar que sim. Gosto de fantasiar. Aliás, eu sei também que estou sonhando sozinha, né? Mesmo ele dizendo que me adora. Adorar não é a mesma coisa que amar. Não é estar apaixonado. Não é querer ficar para sempre com a outra pessoa. Quando ele fala que me adora, na verdade está querendo dizer apenas que gosta de me beijar, de me abraçar, de ir para a cama comigo. Mas é só isso. E pensa que eu não sei? De todo modo, eu gosto, repito, de imaginar situações, fantasiar, sonhar acordada. A única coisa que eu não posso fazer, isso eu sei que não posso mesmo, embora às vezes seja difícil, até isso. Não posso cometer o erro de achar que um dia ele vai ser só meu, porque não vai. Que ele vai deixar a família para ficar comigo, porque isso não vai acontecer. É a única coisa que eu não posso fazer. Fantasiar demais a ponto de perder as rédeas da minha vida. Porque se começar a ter esse tipo de pensamento, vamos convir, né? Eu vou estar sendo muito boba. Se acreditar que isso pode acontecer um dia, sabendo que não vai acontecer, eu vou estar sendo inocente demais. Esse é o único pecado que eu não posso cometer. Deixar que me enrole a ponto de me apaixonar
e de ter esperanças de que um dia ele ainda vai ser só meu.